No vídeo dessa sexta-feira do Futebol News, vamos tratar assuntos mega importantes sobre as transferências aqui no Brasil. Vou te falar sobre Marcelo Lomba, goleiro do Palmeiras, que pode voltar a jogar com as cores do Internacional. Será que essa informação procede ou não? Vou te trazer informações também sobre Gustavo Scarpa, que pode ter uma reviravolta no seu futuro e permanecer no Palmeiras em 2023. Trago informações também sobre Igor Gomes, que segue com seu futuro indefinido no São Paulo e pode jogar no futebol brasileiro na próxima temporada. Vou te falar sobre Alan, que deve jogar no Fluminense nesse sábado e muito mais. Então, se fosse você, eu já ficava até o final desse vídeo. Já assisti ele completo, porque as informações estão muito boas. E, claro, já deixa o seu like aí, isso é muito importante. Clica no gostei aqui embaixo, você clicando nesse botão, o YouTube passa a recomendar o nosso vídeo para muita gente. O YouTube entende que isso aqui é um vídeo relevante e vai passando ele para muitas pessoas. Então, o seu gostei parece que não, mas é uma coisa muito importante aqui para mim e ajuda demais o canal. E também ajuda várias outras pessoas que têm interesse no futebol. Se inscreve no canal também, aperte nesse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo e ative o sino, beleza? Bom, bora primeiramente começar esse vídeo sem enrolação, já falando sobre Marcelo Lomba, galera. Porque o goleiro hoje em dia é reserva imediato de Everton no Palmeiras. Sempre que o Everton se lesiona, o que é muito raro de acontecer, mas acontece, ou quando o goleiro vai para a seleção brasileira, o Lomba assume a titularidade por um tempo, quando o Everton volta, aí ele vira titular absoluto novamente. E quando o Lomba assume a titularidade do Palmeiras, ele vem jogando muito bem, fazendo ótimas defesas, fazendo jogos bons, média de gols baixa por jogo. E com essas atuações, quando ele tem a oportunidade de jogar, algumas equipes do futebol brasileiro acabam se mostrando interessadas no jogador. E uma das equipes interessadas nesse atual momento, no Marcelo Lomba, é o Internacional, que em virtude da má fase do goleiro Daniel, considera recontratar o Marcelo Lomba, tido como um dos grandes goleiros da equipe colorada nos últimos anos. A informação é do portal do Colorado, que além de Lomba cita Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, e Diego Alves, goleiro do Flamengo, como outras das opções que vêm sendo consideradas pelo Internacional para a próxima temporada. Marcelo Lomba, vale lembrar que tem contrato com o Palmeiras até dezembro desse ano e pode chegar ao Internacional a custo zero, caso não renove o seu vínculo com o Palmeiras. Então, caso ele não renove, ele já pode assinar um pré-contrato com o Internacional ou com qualquer outro clube do mundo, que aí ele vai chegar nesse clube a custo zero. Beleza? Bora falar agora, galera, mais sobre o Palmeiras. Já falei do Internacional, bora falar agora do Palmeiras, né, galera? Porque surgiu uma notícia um tanto quanto para mim inusitada nessa quinta-feira para mim. Olha só, o All Sport divulgou que o Palmeiras não aceitou a saída do meia Gustavo Scarpa. Isso porque, de acordo pelo que foi apurado pela fonte, nos últimos dias o Palmeiras tentou, abre aspas, recontratar Scarpa, que optou em manter a sua palavra com o Nottingham Forest. O que acontece? O Gustavo Scarpa tem um contrato com o Palmeiras até dezembro desse ano, ou seja, a partir de julho, da metade do ano, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do mundo, e ele assinou com o Nottingham Forest da Inglaterra. Então, ele assinou com o Nottingham Forest o pré-contrato e a partir do dia 1º de janeiro de 2023 ele se torna de forma oficial jogador do Nottingham. E o Palmeiras não aceitou a saída do Scarpa, falou que quer ficar com o jogador. Então o Palmeiras teria estudado a possibilidade de pagar a multa do pré-contrato de Scarpa com o Nottingham Forest. De acordo com informações do All Sports, essa multa seria de 5 milhões de euros, algo equivalente a 28 milhões e 800, 25 milhões e 800 mil reais, corrigindo aqui. Porém, como foi dito pelo próprio UOL, nada adiantou. Tudo que o Palmeiras fez, esforços para manter o Scarpa, de nada adiantou. Então, em janeiro, o Gustavo Scarpa rumará ao futebol inglês e deve jogar
a Premier League da próxima temporada, né, galera? Bora falar agora sobre o rival do Palmeiras? São Paulo, né, galera? São Paulo tem um jogador no seu elenco que vem sendo criticado e muito pela torcida são paulina e tem futuro indefinido. Acho que você já sabe do que eu tô falando. Claro, né, galera? Igor Gomes. O Igor Gomes teve o seu futebol oferecido ao Internacional nos últimos dias, segundo avança o portal Revista Colorada. Então, o Igor Gomes, que tem futuro indefinido dentro da equipe do São Paulo, teria sido oferecido ao Inter. Vale lembrar que o Igor Gomes também é alvo do Botafogo. Mas vamos voltar para o Internacional. A fonte, Revista Colorada, afirma que o Igor Gomes foi oferecido ao time de Porto Alegre diante do seu empresário, mas no momento não existe nenhuma conversa encaminhada entre o jogador e o Internacional. A partir de novembro, as negociações entre Igor Gomes e Inter devem esquentar mais, já que o Igor Gomes poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube do futebol brasileiro, do futebol europeu, asiático, etc. Então, é a mesma situação, por exemplo, do Gustavo Scarpa, né, galera? O Igor Gomes tem contrato com o Atlético Mineiro, não, gente, foi mal. O Igor Gomes tem contrato com o São Paulo até o fim desse ano e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do mundo. E o Internacional, assim como o Botafogo, está interessado no futebol do meia. Então, o Internacional pode contratar o Igor Gomes a custo zero, caso o jogador assine o pré-contrato com o Inter. O São Paulo não deve renovar com o Igor Gomes de jeito nenhum, muito pelo que ele vem apresentando nos últimos jogos, um rendimento baixíssimo, erros de passes instantâneos, que eu quero dizer, muitos erros de passe em partidas recentes. Então, a torcida já tá pegando no pé do jogador há um tempo. A torcida tá falando que ele foi o culpado daquele jogo lá contra o Atlético Goianiense, na qual ele foi expulso, contra o jogo também empatado. A situação do Igor Gomes parece que a cada dia piora no São Paulo. Então, alguns clubes do futebol brasileiro já têm interesse no jogador para contratá-lo para a próxima temporada. Bom, vamos falar agora do Atlético Mineiro, né, galera? O Atlético Mineiro teve uma notícia triste, muito ruim para o time do Galo, divulgada nesta quinta-feira. Isso porque, né, galera? O Guilherme Arana, que era cotado para ser um dos grandes laterais do Brasil na Copa do Mundo do Catar nesse ano, ele está fora da Copa. Isso porque o jogador do Galo acabou sofrendo uma grande lesão e assim está fora da competição internacional. A informação foi divulgada primeiramente pela ESPN, depois começou a ser divulgada por outros meios de comunicação aqui no Brasil. Isso porque, galera, nessa quarta-feira, dia 7 de setembro, feriado, pelo Brasileirão, em um jogo isolado, o Atlético Mineiro recebeu o Bragantino em casa. E nesse jogo, o Guilherme Arana acabou sendo lesionado de forma grave. E essa lesão acabou tirando o Guilherme Arana da Copa do Mundo. A lesão do jogador é no joelho e o tempo de recuperação não será suficiente para que o Arana dispute o Mundial do Catar com a seleção brasileira. Isso é ruim, tanto para a seleção brasileira quanto para o Atlético Mineiro. Para o Atlético Mineiro, não vai ter o Guilherme Arana pelo restante da temporada. Vai ter que ficar até o fim do Brasileirão sem o seu principal lateral, o seu lateral titular. E ruim para a seleção brasileira, porque ele era o mais cotado para Tite convocar. Ia ser a primeira Copa da vida do Guilherme Arana. E infelizmente ele não vai poder mais disputar esse torneio. Bora falar agora, galera, sobre Paulinho. Como eu já disse alguns vídeos atrás, o Paulinho tem grandes chances de retornar ao futebol brasileiro. E eu consegui mais algumas atualizações hoje. No início de 2023 vai iniciar a janela de transferências. E é nessa janela que o Paulinho deve vir jogar no futebol do Brasil. E já tem grandes clubes brasileiros de olho na situação do jogador do Bayer Leverkusen. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, Vasco, Atlético Mineiro, Palmeiras e Corinthians estão acompanhando a situação do Paulinho. O jogador está insatisfeito no Bayer Leverkusen e já declarou que vai sair do clube. E o contrato de Paulinho com o Bayer vai até o ano de 2023, ano em que ele deseja vir para o futebol do Brasil. Já tem alguns clubes interessados aqui no futebol do Paulinho, resta apenas saber qual deles vai acertar a contratação do jogador mais cotado para assumir a contratação do Paulinho é o Palmeiras.
Bora fechar esse vídeo falando sobre Fluminense, porque de acordo com notícias do Globo Esporte, o caso do Alan teve uma reviravolta e após encurtar o seu tratamento, o atleta iniciou os trabalhos com o elenco do Fluminense nessa semana e pode se transformar em um reforço de última hora para a partida diante do Fortaleza, que vai acontecer nesse sábado, dia 10, pelo Brasileirão. Contudo, os treinos dos próximos dias serão decisivos para que o departamento médico defina se Alan poderá ser acionado para o jogo ou não. O atacante está 6 meses sem atuar. A última vez que o Alan jogou, entrou em campo, foi no duelo entre China e o Vietnã pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vale lembrar que o Alan não é mais brasileiro. Ele tem passaporte chinês e ele é um jogador chinês. Ele foi contratado pelo Fluminense sendo um jogador chinês. Ele é da China agora. Ele é chinês. Muito pelo passaporte dele. Um dos motivos foi esse para que ele não conseguiu ser inscrito na Copa do Brasil. O Fluminense queria muito inscrever o Alan na Copa do Brasil, mas os documentos da China demoraram muito para chegar e o jogador acabou não sendo inscrito na Copa do Brasil. Para você que não está muito ligado na situação do que está acontecendo com o jogador, o Alan sofreu uma séria lesão há uns 2 meses atrás, lesão grave que o deixou fora dos gramados por muito mais tempo do que o esperado. Ele foi fazendo tratamento, e agora chegou um ponto que o tratamento foi encurtado e de última hora ele pode se transformar em um reforço para o jogo contra o Fortaleza e os próximos treinos definirão se ele vai jogar ou não. Beleza, galera? Curtiu o vídeo? Curta, se inscreva, compartilhe, a gente vai se ver no próximo vídeo. E até a próxima.